Esse podcast contém conteúdo e linguagem adulta. Se você tiver algum relato para compartilhar, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com. Bom episódio. Relato: não durma na casa dos outros. Então, isso aconteceu quando eu tinha acabado de fazer 11 anos. Então tenham paciência comigo. Os meus pais sempre foram bem rígidos comigo enquanto eu crescia, principalmente a minha mãe. Ela era especialmente estranha com a ideia de me deixar dormir fora, ou visitar amigos onde houvesse homens mais velhos na casa. Eu nunca entendi muito bem o motivo, já que nasci e cresci no Canadá, e dormir na casa de amigos era algo super comum entre os meus colegas ocidentais. Eu sempre achei que fosse por causa do fato de ela ter crescido em uma família muçulmana bem rígida no país de origem dela, onde homens e mulheres costumam ficar separados na maior parte do tempo. O que eu achava mais estranho é que ela mantinha essa mesma postura até com parentes homens que ela não conhecia muito bem, meus primos e até alguns tios do lado do meu pai. Enfim, um dia eu implorei de joelhos para ela e para o meu pai para me deixarem dormir na casa da minha melhor amiga. Vamos chamar ela de Emma. Eu até enfatizei que ela conhecia os pais da Emma e o irmão mais novo dela. Então, não teria problema nenhum eu dormir lá só uma vez. A minha mãe, claro, continuou discordando. Mas, depois de um pouco de insistência do meu pai, ela acabou cedendo. Eu fiquei super animada. Corta pro dia da dormida. Eu, a Emma e o irmãozinho dela, o Justin, que era um ano mais novo que a gente, estávamos jogando videogame na sala. A gente tinha acabado de entrar depois de brincar na neve, e eu reparei num homem mais velho, jovem e bonito, olhando para a gente pela janela. Perguntei para Emma quem era, e ela disse que era o irmão mais novo do padrasto dela, que estava visitando, vindo de Los Angeles. Eu achei isso muito legal e comecei a fazer um monte de perguntas sobre ele. Tive a impressão de que ele era meio que a ovelha negra da família do padrasto dela, porque ela comentou por alto que ele se metia em confusão com frequência nos Estados Unidos. Mais tarde a gente estava jantando e ele se juntou a nós. Ele sentou do meu lado na mesa e começou imediatamente a me encher de elogios. Lembrando, eu tinha acabado de fazer 11 anos e ele devia estar no começo dos 30. Ele ficava dizendo o quanto eu era doce e fofinha e até beliscou as minhas bochechas. Nesse momento, os pais da Emma começaram a pigarrear e mandar sinais para ele parar. Sinceramente, só percebi isso muitos anos depois. Na época nem passou pela minha cabeça que tinha algo errado. À noite, eu e Emma ficamos no quarto dela gravando vídeos idiotas, lendo creepypastas e coisas assim. Em algum momento, acabamos dormindo na cama dela. Acordei no meio da noite. Devia ser umas 2 horas da manhã, porque precisava ir ao banheiro. Por algum motivo, aquilo me deu uma sensação estranha, já que era a primeira vez que eu dormia fora de casa e teria que atravessar um corredor longo e escuro. Enquanto eu andava, ouvi alguém se mexendo em um dos quartos. Ignorei, achando que fosse um dos pais da Emma ou o irmão dela. Eu tinha completamente esquecido do tio nesse ponto. Quando saí do banheiro, vi uma silhueta no fim do corredor, o que quase me matou do coração. Era o tio dela, e ele estava gesticulando para eu ir até ele. De forma bem idiota, eu fui, achando que ele só queria conversar.
Quando cheguei perto, ele disse: "Achei que fosse você, Gracinha. Por que a menininha tá acordada?" Eu fiquei tipo, que porra é essa? Até com 11 anos, eu já achava muito estranho alguém falar algo assim. Antes que eu pudesse responder, ele puxou de leve um dos meus cachos e perguntou se eu queria ver umas fotos no quarto dele. Eu fiquei muito assustada, com a sensação de que estava fazendo algo errado, e disse que não sabia se tinha permissão. Ele riu com desprezo e perguntou de quem eu precisava de permissão. Eu dei uma risadinha nervosa, porque não queria ser grossa, mas na minha cabeça eu já estava imaginando a surra que eu ia levar se entrasse sozinha no quarto de um homem. O mais bizarro é que eu nem cheguei a pensar como era estranho um homem adulto chamar uma criança para ver fotos no quarto dele no meio da noite. Eu não senti medo e nem percebi perigo de verdade. Era só uma sensação ruim no estômago, como se aquilo fosse errado. Ele se cansou da minha indecisão e segurou a minha mão, tentando me levar para o quarto de hóspedes onde ele estava dormindo. Eu puxei a mão de volta, e foi aí que o Justin, o irmão mais novo da Emma e meu amigo, saiu do quarto dele. Descobri depois que ele estava jogando e assistindo lives e acabou ouvindo algo no corredor. O Justin olhou direto nos meus olhos e disse: "Fulana, é melhor você voltar para a cama, porque os meus pais vão ficar bravos se descobrirem que você está acordada." Eu fiquei tão grata que fui rápido até ele e depois virei para o quarto da Emma, onde ela dormia profundamente. Antes de fechar a porta, olhei por cima do ombro e vi o tio dela parado em frente ao quarto de hóspedes, me observando no escuro. Eu mal consegui dormir aquela noite. No dia seguinte, eu e Justin nunca falamos sobre o que aconteceu. Ele só foi meio seco e distante com o tio durante o café da manhã. Mas, fora isso, agiu como se não tivesse acontecido nada. Eu nunca contei nada para Emma, não sei porquê. Também nunca contei para os pais dela e nem para os meus. Infelizmente, eu continuei sendo simpática com o tio dela como antes. Ele continuava sendo claramente invasivo, mexendo nos meus cabelos e apertando o meu rosto. E, como sempre, eu agia como se nada estivesse errado. Nunca contei para os meus pais, nem para as minhas irmãs mais velhas, com medo de eles nunca mais me deixarem dormir fora. Ou pior, do meu pai tentar bater no cara. Mas eu nunca mais dormi na casa dela e nem fui visitá-la, até o tio dela voltar para os Estados Unidos. Relato: quase fui sequestrada. Isso aconteceu quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Um dia, eu e a minha mãe fomos ao mercado. A gente ficou andando de loja em loja e demorando um tempo absurdo em cada uma, porque, né, mães? Depois de olhar tudo, fomos para outra loja, que ficava um pouco mais longe das outras, mas era maior. Então, imagina assim, tem um mini mercado, aí você cruza a rua para chegar na loja grande. Só que você não vai para o outro lado da rua. A loja grande fica do mesmo lado das outras, só que um pouco mais afastada. E, para chegar lá, você tem que passar por um lugar que parece meio assustador e abandonado. As lojinhas ficam todas meio grudadas. Aí você atravessa esse trecho abandonado, passa pelo mini mercado, cruza a rua e chega na loja grande. Enfim, foi isso que a gente fez. Chegamos na loja e começamos a olhar as coisas. E é aí que tudo começa a dar errado. Eu estava brincando sozinha, como qualquer criança de 9 ou 10 anos faria, quando vi um cara.
Ele parecia estranho. Na hora me deu um sentimento ruim. E se uma criança sente que tem algo errado, geralmente tem mesmo. Aí eu comecei a entrar e sair da loja, porque estava entediada. E toda vez que eu saía, ele ficava me encarando. Depois disso, a minha mãe me pediu para ir ligar para o meu tio e avisar para ele ir até onde a gente estava. Assim que eu saí da loja e comecei a andar, o homem levantou imediatamente e começou a me seguir. Eu acelerei o passo, olhei para trás e vi que ele também estava andando mais rápido. Aí comecei a andar ainda mais rápido, olhando para trás o tempo todo. O meu coração estava disparado, eu estava morrendo de medo. Então ele começou a se aproximar. Quando percebi isso, eu disparei, corri o mais rápido que consegui, até os meus pulmões começarem a queimar. Passei correndo pelo lugar abandonado, depois por algumas lojas procurando o carro do meu tio e não encontrava. Comecei a entrar em pânico, achando que ele tinha ido embora, até que finalmente vi o carro dele. Entrei o mais rápido possível e disse que a minha mãe tinha mandado ele ir onde ela estava, porque estava com muitas sacolas. Aí fomos embora para casa. Eu nunca contei isso para ninguém, e nem consigo imaginar o que aquele homem poderia ter feito se tivesse me alcançado. Então, pro cara assustador que me perseguiu naquele dia, espero nunca mais te encontrar. Relato: cachorro do meu amigo. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu estava no apartamento do meu namorado. Na época ele morava com mais 3 colegas. A gente já tinha trabalhado juntos antes e éramos amigos, mas eu morava no alojamento da faculdade. Nesse dia, meu namorado e eu estávamos sozinhos em casa. Ele estava de folga e eu tinha ido visitá-lo num dia livre da faculdade. O cachorro de um dos colegas dele começou a choramingar, claramente querendo sair para fazer xixi. Por algum motivo que eu não lembro, eu me ofereci para levar o cachorro para dar uma voltinha pelo condomínio. A região onde ficava o apartamento do meu namorado não era a pior do mundo, mas também não era das melhores. Mesmo assim, eu me sentia seguro o suficiente para andar sozinha com o cachorro. Principalmente porque era pleno dia e eu estava vestida do jeito mais largado possível. Moletom grande, short, cabelo todo bagunçado, preso num coque triste e meus óculos enormes. Normalmente eu nunca chamo atenção nenhuma, então realmente não achei que alguém fosse reparar em mim com aquela roupa. Enquanto eu levava o cachorro para uma área com mais grama, passei por uma lixeira onde tinha um cara parado. Reconheci a presença dele com um olhar rápido e segui o meu caminho. Quando passei por ele, ele disse: "Ah, gostei do seu cachorro. Que raça ele é?" E se aproximou para fazer carinho no cachorro. Se você já teve um pet, sabe que isso é super comum e nada suspeito. Sorri de forma educada e respondi: "Ah, acho que é uma mistura de chihuahua. É o cachorro de um amigo." Depois que ele parou de acariciar o cachorro, continuei andando. Só que ele veio atrás de mim. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Então, entendo se as minhas próximas atitudes parecerem bem burras. Ele acelerou o passo para andar ao meu lado e tentou continuar a conversa sobre cachorros. Eu tentei ser educada, mas comecei a ficar nervosa. O meu estômago afundou quando ele perguntou onde eu morava. Tentei manter a calma e fingir que não me incomodou. Então disse: "Ah, eu não moro aqui. Estou visitando o meu namorado." Nesse momento, virei em direção ao apartamento do meu namorado, tanto para mostrar o quão perto ele estava, quanto para calcular o quanto eu já tinha andado. Ele disse: "Ah,
Eu tô aqui ajudando meu tio a se mudar. Aposto que o seu namorado não ia gostar de eu estar falando com você. Tentei dar uma risada nervosa, mas percebi que precisava sair daquela situação o quanto antes. Só que eu não queria surtar e sair correndo. Eu não conhecia aquele cara. Não sabia se ele tinha algo que pudesse me machucar. Foi aí que percebi, felizmente, que estava com o meu celular. Comecei a andar em direção a um pedaço de grama para o cachorro fazer as necessidades. Antes de eu chegar lá, o cara pediu para que eu esperasse um segundo. Estávamos numa parte do condomínio perto de uma escada. A grama estava literalmente na minha frente, mas eu congelei feito uma idiota. De novo, eu nunca tinha passado por isso, e aparentemente os meus instintos de sobrevivência eram zero. Ele se sentou na escada e disse: "Agora o seu namorado não consegue ver a gente." Falou como se fosse uma brincadeira. Ele começou a falar alguma coisa, mas eu não conseguia prestar atenção, porque estava tentando pensar numa forma de sair dali sem me machucar. Eu tinha medo de que, se eu tentasse correr ou pegar o celular, ele tentasse me segurar ou me machucar. Achei que precisava agir com calma, como se não fosse nada demais. Eu disse: "Olha, eu preciso ir. O cachorro realmente precisa fazer xixi e eu tenho que voltar para o meu namorado." Ele parecia aceitar isso, até se levantar. Então disse: "Mas posso ganhar um abraço de despedida?" Antes que eu pudesse responder, ele me abraçou à força, me prensando contra a parede de cimento atrás de mim. Ele empurrou o corpo contra o meu, esfregando a virilha em mim, e, como a idiota que eu fui, eu travei. Fiquei completamente paralisada. Estava apavorada, percebendo quão grave a situação realmente era. Se eu não tentasse sair dali naquele momento, algo muito ruim ia acontecer. Tentei falar com mais firmeza, mas saiu um patético: "Eu realmente preciso ir ver o meu namorado." Graças a Deus ele me soltou e deu um passo para trás. Tudo o que ele disse foi: "Desculpa." Depois acenou e foi embora. Eu fui até a área de grama que pretendia ir, tremendo. Dali eu já conseguia ver a área do condomínio, onde ficava o apartamento do meu namorado, mas não exatamente a porta. Peguei o celular, liguei para ele e comecei a voltar para casa, olhando ao redor e para trás a cada passo. Pedi para ele sair agora, que algo tinha acontecido e eu estava com medo. Ele perguntou o que tinha acontecido, mas eu estava com tanto medo daquele cara que não contei na hora. Eu ainda achava que ele podia ter algum tipo de arma. Se eu contasse tudo, o meu namorado ia sair correndo para bater nele, e eu estava morrendo de medo de que meu namorado se machucasse. O cara tinha mais ou menos a minha altura, uns 1,68. O meu namorado tem cerca de 1,88 e é forte, então provavelmente daria conta. Mas aquele cara parecia completamente maluco, e eu não queria arriscar ele sacar alguma arma. Meu namorado correu até mim, caminhou comigo enquanto o cachorro fazia as necessidades, e depois entramos em casa. O tempo todo eu olhava ao redor como uma louca, apavorada de o cara aparecer do nada. Quando entramos, finalmente contei tudo para o meu namorado. Exatamente como eu imaginava, ele se levantou para sair e ir atrás do cara. Eu implorei para ele não ir, com medo de que ele se machucasse, e finalmente ele se acalmou e ficou comigo. Depois disso, vi esse cara mais uma vez, semanas depois. Eu e meu namorado estávamos indo até o carro para resolver algo, quando uma caminhonete passou. Lá estava ele, no banco do passageiro, olhando diretamente para mim. Ele sorriu e acenou antes do carro ir embora. Aquilo me deu um arrepio horrível, me senti enjoada. Nunca mais o vi,
mas até hoje eu olho por cima do ombro onde quer que eu vá. Mesmo quando você acha que é seguro andar por aí, existem pessoas estranhas. Não importa o que você esteja vestindo ou a hora do dia, ainda assim podem ir atrás de você. Depois disso, nunca mais andei sozinha pelo condomínio. Tomei decisões péssimas naquela situação, que poderiam ter me machucado seriamente, porque eu era jovem e ingênua. Mesmo assim, já se passaram alguns anos e eu aprendi com essa experiência. Nunca mais vou me colocar numa situação assim. E pro cara que me seguiu, me aterrorizou e foi um completo creep, espero nunca mais te encontrar. Relato: dinheiro encharcado de sangue. Isso aconteceu há uns 3 anos, quando eu morava em Grand Rapids, Michigan. Não vou dizer exatamente onde, mas na época eu vivia pulando de emprego em emprego. Eu menciono Grand Rapids porque, se você não mora lá, o pessoal vai te dizer que é uma das cidades que mais cresce no estado de Michigan. O que eles não contam é o quanto de crime rola por lá, o quão perigosas as ruas ficam quando o sol se põe. Você pode até pensar que quando esfria, as coisas dão uma acalmada, mas não. Era constante. Desde caras tentando te convencer a entrar no carro deles, um quase me atropelando na calçada para tentar me agarrar, até gente que te segue só para roubar qualquer coisa que você tenha, mesmo que não valha nada. Uma vez comecei a trabalhar numa rede de pizzarias com o nome de um jogo antigo. A loja ficava mais afastada da cidade, então achávamos que estávamos longe da loucura da vida noturna. Mas, de vez em quando, aparecia alguma pessoa estranha ou algum morador de rua tentando fugir do frio. Era tarde da noite, já estava escuro, meio de dezembro. Eu estava dentro da loja atendendo pedidos e fazendo pizzas, imaginando eu mesma pulando no trem que passava do outro lado da rua e dando-o fora dali. Eu odiava cada centímetro daquele lugar e me arrependia de ter voltado para lá. Sentia que tinha destruído a minha vida. Recebemos uma ligação para um pedido novo. Nada parecia suspeito, mas quando atendi o telefone, dava para sentir a tensão do outro lado da linha. Um pedido simples, uma pizza grande e uma bebida. Anotei o pedido. A gente costumava ter o cadastro de clientes frequentes, mas esse não tinha. Era de um hotel. Beleza, nada estranho. Nem liguei muito. Comecei a preparar o pedido. Abri a massa, coloquei o molho e os ingredientes, joguei no forno e deixei tudo pronto para sair. O meu gerente, que também era o entregador, colocou o casaco para sair com as entregas. Colocou tudo nas bolsas térmicas e foi. Uns 45 minutos depois, recebo uma ligação do meu gerente. Ele estava bem, mas pediu para eu separar alguns sacos e coisas assim para quando ele voltasse, porque algo estranho tinha acontecido na última entrega. Pedido esquisito, mas ok, chefe. Quando ele voltou para a loja, apesar do frio, estava suando e começou a contar a história da última entrega, justamente a que eu tinha atendido. Ele chegou no quarto do hotel e não tinha nenhuma luz acesa. Quando chegou na porta, disse que quase teve ânsia de vômito. Não tinha nenhuma luz e havia um cheiro extremamente forte de metal, tipo níquel no ar, mesmo com a neve e o vento. Depois que ele bateu na porta e o homem abriu, o cheiro ficou ainda pior. Ele não conseguia ver o homem direito, nem o interior do quarto, mas ficou muito desconfiado e só queria sair dali o mais rápido possível. Estendeu a mão para pegar o dinheiro. O homem não puxou conversa, nem disse oi. Só entregou o dinheiro
e fechou a porta quase batendo. A situação toda foi tão bizarra que o meu gerente simplesmente começou a ir embora meio confuso. Até que o choque passou e ele lembrou que precisava guardar o dinheiro. Afinal, nossos entregadores já tinham sido assaltados antes. O homem nem quis o troco, então dava para sentir que tinha mais dinheiro do que o necessário. Mas ele também sentiu que aquele dinheiro tinha algo errado. Ele estava molhado e tinha aquele cheiro pesado e forte de metal. Meu gerente entrou no carro imediatamente e voltou direto para a loja. Nem parou para acender as luzes, só queria ir embora dali. Quando ele entrou na loja, mostrou o dinheiro para a gente. Eu tinha uma foto disso na época, mas já se passaram 3 anos e troquei de celular. Então perdi a imagem. Mas o dinheiro estava tão encharcado de vermelho que, quando foi colocado num saco Ziploc, parecia aqueles líquidos que ficam nas embalagens a vácuo de carne. As mãos dele estavam cobertas e o bolso do casaco onde ele guardou o dinheiro também estava completamente molhado. Chamamos a polícia na hora e eles vieram. Mas, como não tinha nada indicando um crime, ninguém gritando por ajuda, ninguém ligando para denunciar algo suspeito, disseram que não podiam fazer muita coisa além de checar o hotel. Mas, como era uma noite movimentada para eles, achamos que nem chegaram a ir lá. Eles nem pegaram dinheiro. Todo mundo ali tinha certeza do que era. Era sangue. A forma como secava nas mãos do meu gerente e aquele cheiro horrível deixavam isso bem claro. Mas por quê? Se fosse alguém que se machucou, por que não foi ao hospital? A quantidade de sangue era grande demais para ser um ferimento pequeno. E toda a estranheza da situação só deixava tudo ainda mais perturbador. Mas, aparentemente, para a polícia não era tão estranho assim pedir uma pizza pagando com um dinheiro encharcado de sangue. Então seguimos com a noite. Até hoje eu me pergunto o que foi aquilo. Mas tudo o que eu sei é que, para o homem que fez aquele pedido, espero nunca mais te encontrar. Depois disso me mudei para o interior, e a paz que sinto por estar longe daquela cidade é quase como estar no céu. Relato: por que eu não ando mais sozinha à noite? Hoje tenho 30 anos e não gosto de andar à noite. Quando eu era criança, isso não me incomodava nem um pouco. Lembro até de brincar com os meus primos na frente da casa da minha tia até tarde da noite, e de ir andando com os meus irmãos até o parque da rua de baixo. Quando morávamos em uns apartamentos perto da White Rock, eu e meus amigos costumávamos dar a volta no lago ao pôr do sol e voltar já de noite. Enfim, tudo isso para dizer que eu nunca me senti realmente desconfortável à noite até esse episódio. Um pouco de contexto. Os meus pais são divorciados desde quando eu tinha uns 9 anos. A minha mãe ficou com a guarda total e o meu pai ficava com a gente nos fins de semana e metade das férias de verão. Durante boa parte da pré-adolescência, eu evitava ir para a casa dele, mas por volta dos 15 ou 16 anos, eu comecei a querer passar mais tempo por lá, por algum motivo. Foi numa dessas férias de julho, na casa dele, que eu resolvi dar uma caminhada à tarde da noite. Quase certeza que já era meia-noite. Ele morava num subúrbio legal fora de Dallas. Tinha uma rua que saía do bairro para a avenida principal. E daí você seguia por ela e virava em outra rua, fazendo tipo um círculo. Eu estava inquieta naquela noite, então peguei a minha chihuahua e saí para caminhar. Estava tudo quieto, mas normal para o bairro naquela época.
hoje em dia é diferente, então não pensei muito nisso. Não estava um calor absurdo, então fui andando por essa rua do bairro, que era tipo uma das entradas principais. Eu só estava olhando em volta, nada demais, aquele subúrbio bem comum e sem graça, tentando ver quais casas tinham a mesma planta da casa do meu pai. Enquanto eu andava, notei um homem entrando no bairro de carro. Ele dirigia uma caminhonete grande, acho que era vermelha, com todas as janelas abertas. Ele estava com o braço para fora da janela e olhou direto para mim. Foi tudo muito rápido. Ele passou logo, mas teve algo naquele olhar que me deixou meio alerta. Eu era muito ingênua, uma garota andando sozinha à noite, bem burra eu sei, e não confiei no meu instinto, que dizia para eu voltar enquanto ainda estava mais perto de casa do que do meu destino. Então, continuei andando até a avenida principal. Conforme eu caminhava, comecei a sentir que a mistura do calor e da umidade do Texas estava me afetando, e aquele encontro estranho com o cara também estava me deixando inquieta. Então resolvi dar meia volta e voltar. Mais ou menos na metade do caminho de volta, percebi que parecia ter um carro com faróis ligados, iluminando a lateral da calçada por onde eu ia passar. Mas eu não conseguia ver o veículo, porque ele estava atrás de uma casa. Achei estranho, mas quando cheguei na faixa de pedestres e olhei melhor, vi que era a caminhonete vermelha. Ele estava com o farol alto ligado e eu não conseguia ver dentro do carro. O que me deixou realmente alarmada foi que dava para perceber que ele tinha estacionado de qualquer jeito, meio às pressas. Parecia que ele tinha virado a rua transversal e nem tentou estacionar direito. A parte de trás do carro estava longe da calçada, enquanto a frente estava a poucos centímetros. Era o ângulo perfeito para jogar o farol alto, bem em cima da esquina por onde eu estava passando. Aquilo me assustou tanto que senti o meu coração afundar. Tentei manter a calma e apressei o passo, puxando a minha cachorra enquanto atravessava a rua. Depois acelerei ainda mais, tentando me afastar daquela esquina. Aí eu ouvi o barulho dos pneus e o ronco do motor quando ele arrancou com tudo para a rua. E ali eu tive certeza de que o meu instinto estava certo. Peguei a minha cachorra no colo e tentei correr. Mas os meus chinelos não estavam ajudando em nada. Parei, tirei os chinelos, segurei na mão e saí correndo muito mais rápido. Olhei para a direita quando ele passou por mim e parecia que o mundo tinha desacelerado. Ele me encarou diretamente. Não parecia bravo nem nada disso. O que mais me marcou foi como ele parecia normal, como se aquilo fosse só mais um dia comum para ele. Ele não desviou o olhar de mim, enquanto eu corria e ele passava de carro. Até hoje lembro do rosto dele. Tinha o rosto meio redondo, maçãs do rosto marcadas e um bigode acima do lábio. Ele era hispânico com cabelo preto. Não lembro da camisa, nem exatamente do modelo da caminhonete. Mas isso já faz mais de 10 anos. Então, ele acelerou e chegou ao final da rua antes de mim. A casa do meu pai ficava uma casa depois da última da rua, que terminava em um T. Eu sabia que precisava chegar lá antes dele, mas também sabia que não era tão rápido assim. Ele ia chegar antes de mim, e a minha cabeça estava a mil, tentando pensar em como eu ia escapar. Então lembrei que a minha vizinha, que até hoje mora na casa da frente, tinha acabado de mandar derrubar o muro para reformar.
Ele estava parado no final da rua me esperando, e eu não pensei 2 vezes. Cortei entre a casa da minha vizinha, a que ficava bem em frente à placa de pare onde ele estava, e corri para dentro do beco. Parei ali, de onde dava para ver a casa do meu pai a só uma corrida curta de distância. Mas eu estava com medo de que, se ele me visse, eu não conseguiria chegar a tempo. Então, fiquei ali parada, esperando ouvir o som da caminhonete indo embora e torcendo para ele não virar à esquerda. Eu estava sem fôlego, a minha cachorra se mexendo no meu colo e eu olhava para a porta de vidro dos fundos da minha vizinha, pensando que, se ele viesse na minha direção, talvez eu conseguisse chegar até a porta dela primeiro. Coincidentemente, ela estava parada ali na porta e me viu. Até hoje eu não sei por que aquela senhora, vendo uma adolescente ofegante, segurando um chihuahua e um par de chinelos na mão, não tentou ajudar. Pareceu que eu e ela ficamos ali nos encarando por um bom minuto. Então, ouvi o som da caminhonete se afastando e saí correndo para a casa do meu pai. A porta não estava trancada e ele estava sentado no sofá. Entrei correndo e contei tudo para ele. Provavelmente falei tudo embolado, toda confusa, mas ele acreditou em mim. Ele e a minha cachorra entramos no carro e demos uma volta pelo bairro para ver se encontrávamos o cara, mas não vimos nada. Mesmo assim, eu fiquei muito abalada. Abracei a minha cachorra bem forte naquela noite e nunca esqueci esse encontro. Acho que, por causa de um outro quase sequestro que aconteceu comigo num parque, eu já era muito desconfiada de pessoas fora do lugar. E agora, por causa desse episódio, eu simplesmente não saio para caminhar à noite ou no fim do dia sem estar acompanhada. Fazia tempo que eu não contava essa história e espero ter conseguido explicar tudo direitinho, embora eu ache que descrevi mal o layout das ruas. Talvez um dia eu desenhe como ele estava estacionado e um mapa das ruas, mostrando onde ficava a casa do meu pai nisso tudo. Eu sou muito do tipo que fala gesticulando, então, quando conto essa história pessoalmente, fica bem mais fácil de mostrar como tudo aconteceu. Relato: O Suéter Vermelho. Algo aconteceu comigo anos atrás, e eu penso nisso com bastante frequência. Admito que até hoje isso ainda faz o meu sangue gelar. Quando eu era mais nova, uns 10 anos, eu estava andando com a minha melhor amiga, que tinha a mesma idade que eu e não tinha nenhum adulto com a gente. Era uma rua pequena, não muito movimentada, em um tipo de condomínio em forma de círculo, com algumas casas, mas cercado principalmente por mata. Um detalhe importante: a gente já tinha dado uma volta pelo bairro antes. Essa devia ser a segunda ou a terceira vez. A gente caminhava tranquilamente quando ouviu o som de um motor. Ao virar, vi uma van branca atrás da gente, andando bem devagar. Pensamos que ela só queria passar, já que a rua não era muito larga. Então, fomos para o lado para deixar ela passar. A van avançou alguns metros e parou. Naquele momento, eu e a minha amiga não estranhamos muito e continuamos andando, sabendo que a van estava logo à frente parada. Não sei explicar, mas de repente me deu uma sensação muito estranha e eu segurei o braço da minha amiga para a gente parar. Não sei quanto tempo ficamos olhando para a van. Parece que foi bastante tempo, mas isso já faz muitos anos, então talvez tenham sido só alguns segundos. De repente,
vimos a porta do passageiro abrir, do lado da floresta. Eu puxei o braço da minha amiga para irmos na direção oposta e, sinceramente, nem sei porquê, mas começamos a correr. Corremos por um tempo e, quando paramos, começamos a falar sobre o que tinha acabado de acontecer. Ela também estava assustada. Sentamos num parque, começamos a relaxar um pouco e até rimos, dizendo que tínhamos entrado em pânico à toa. Depois de um tempo, talvez meia hora, resolvemos voltar. O problema é que, para voltar, teríamos que passar pela mesma rua onde a van tinha parado. Não estávamos muito tranquilas, mas dissemos a nós mesmas que estava tudo bem, então voltamos. Quando chegamos na rua, para nosso grande alívio, a van já não estava mais lá. Então, seguimos andando com cuidado até o ponto onde ela tinha parado. E foi aí que percebemos algo. E, meu Deus, só de escrever isso hoje ainda me dá arrepios. Na beira da floresta, vimos algo vermelho, bem perto da estrada, talvez a 1 metro no máximo. Chegamos mais perto e descobrimos que era um pequeno suéter vermelho. Era um suéter de lã tricotado, de um vermelho bem vivo. Mesmo naquela época, eu já achei que era pequeno, então tenho certeza que era do tamanho infantil. Parecia que alguém tinha tentado queimar ele, porque estava escurecido em algumas partes e tinha um pequeno recipiente plástico vazio ao lado. Imagino que pudesse ser gasolina ou algo inflamável. O que deixa tudo ainda mais estranho é que eu tenho certeza de que esse suéter não estava ali na nossa primeira volta. Porque, sendo tão vermelho assim, com certeza a gente teria visto. Além disso, ele não tinha folhas secas em cima, apesar de o chão estar cheio delas. Nunca contamos isso para os nossos pais, mas até hoje eu não consigo deixar de pensar que as pessoas daquela van não tinham boas intenções com a gente. E também não consigo deixar de pensar que foram elas que deixaram aquele suéter vermelho ali e tentaram queimá-lo. O que você acha? Será que a minha visão infantil me deixou paranoica ou eu escapei sem saber de algo muito sério? E aquele suéter vermelho? O que era? De quem era? Por quê? Toda vez que penso nisso, fico aterrorizada. Relato: eu estava sendo observado durante a minha corrida noturna. Para dar um pouco de contexto, eu tenho 16 anos e comecei a correr recentemente. Não tem muitos lugares seguros para correr à noite na minha cidade. A maioria não é bem iluminada. Então, a melhor opção foi o campo esportivo da minha antiga escola. Eu moro a uns 100 metros dali e toda a área é cercada por um muro alto, exceto em um ponto onde o muro é mais baixo. É por ali que eu entro, porque o portão ao lado não tem maçaneta. Uns 15 minutos depois de começar a correr, notei uma silhueta me observando perto de uma grade, próxima ao portão grande do outro lado do lugar. Não dei muita importância. Uma parte de mim achou que podia ser coisa da minha cabeça, então continuei correndo. Um tempo depois, percebi uma pessoa de verdade sentada no muro mais baixo me observando. Fiquei olhando para ela por um tempo e depois segui com a corrida como antes. A pessoa ficou sentada ali, até que notei que ela pulou para dentro. A partir desse momento, perdi completamente ela de vista pelo resto da corrida. Logo depois, voltei para casa pulando o mesmo muro. Pensando melhor sobre a situação, percebi que, se eu tivesse correndo mais devagar, talvez não tivesse percebido a presença dessa pessoa,
teria sido muito mais fácil para ela me machucar, e o desfecho disso poderia ter sido bem mais perigoso. Só para acrescentar, atrás do muro e da grade tem um parque bem fechado, cheio de vegetação. No passado, quando eu ainda estudava lá, chegou a ter uma reunião na escola porque algumas meninas tinham encontrado um predador enquanto voltavam para casa passando por ali. Isso foi há bastante tempo, mas nunca ouvi dizer que esse cara foi preso. Não sei muito bem o que pensar sobre tudo isso. Só espero nunca mais encontrar esse estranho de novo.